Bom dia a todos. Prazer estar aqui abrindo o primeiro encontro cearense dos pacientes bariátricos. Sejam todos bem-vindos, né? Muitos eu conheço e muitos estão pela primeira vez e é um prazer como esse evento é realizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, do qual atualmente eu sou o presidente. Temos aqui o Dr. Rodrigo, que é um dos associados também da sociedade. Infelizmente, nosso vice-presidente teve um problema de saúde nessa semana e não pôde comparecer aqui ao evento. E aí a gente tem também outros profissionais que são convidados e que são membros das COESAs. Vou dar uma explicação um pouquinho, né, da sociedade. A sociedade ela é composta por cirurgiões e por profissionais das outras especialidades que compõem as COESAs. As outras especialidades são nutrição, psicologia, pessoal da educação física, pessoal da fonoaudiologia. Tá? Então, são todos aqueles profissionais que também participam do tratamento de vocês, que é algo que a gente sempre fala, sempre reforça, né? Sempre enfatiza que não é só operar. É operar e seguir no processo de acompanhamento. E quem já foi operado há mais tempo, já viu isso, às vezes até já sentiu isso, né? Sentiu, que eu digo no sentido de que às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que a cirurgia não consegue, vamos dizer, segurar, né? A gente precisa ter o suporte psicológico, a gente precisa ter o acompanhamento nutricional, a gente precisa praticar o exercício físico, a gente precisa aprender a mastigar, né? Então, todos esses passos são importantes para algumas pessoas mais a psicologia, para algumas pessoas mais a nutrição, né? Para algumas pessoas mais voltar no médico, mas o acompanhamento ele é multidisciplinar, porque obesidade é doença e é doença multifatorial. E talvez seja isso um pouco que eu vou abordar na minha aula. Recebo vocês com um misto de alegria e gratidão. Essas reuniões a gente já faz com um grupo menor, com um grupo de pacientes, e hoje a gente tem aqui a oportunidade de expandir, juntamente com outros profissionais que vão participar nessa manhã de muito conhecimento, né, de transmitir para vocês essas informações que são importantes para que vocês possam conduzir, né, o tratamento da obesidade de vocês. Né? Então, em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, capítulo do Ceará, eu dou as boas-vindas a vocês, né, e reforço a informação. Obesidade é doença, cirurgia bariátrica é um tratamento seguro. E a gente faz esse trabalho aqui com vocês essa manhã. Pode passar o próximo. Numa agenda que a gente vai ter. Pode ir. Sou eu? Então a gente vai ter essa nossa abertura, tá? Obesidade é doença quando a cirurgia se torna a melhor escolha. Depois a gente tem o Dr. Rodrigo Salles, que vai apresentar, muito além do peso, quais doenças a bariátrica pode ajudar a controlar. Dr. Ezequiel Rangel, bariátrica, um passo também na prevenção do câncer. E a doutora Andressa Pirillo, finalizando esse primeiro bloco com a avaliação psicológica na cirurgia bariátrica. Aí a gente abre para uma sessão de perguntas e debates, e aí tem o pessoal da organização aqui, essas perguntas, né, para a gente já deixar tudo alinhado, porque as dúvidas às vezes surgem na primeira aula, na segunda, e a pergunta só vai ser lá no final do bloco. Então, anotem a pergunta de vocês, tá? Vocês têm um blocozinho aí com caneta, então anota essa pergunta, tá? E quando for no momento das perguntas, o pessoal da nossa organização do evento vai até você, né? E aí a gente vai ter o momento de você fazer a pergunta, da gente colocar a pergunta de vocês, né? E os palestrantes vão estar aqui para responder essas perguntas, tá? A gente faz um coffee break depois desse momento e vem para um segundo bloco, né? Que aqui a gente vai reforçar a questão de pós-cirurgia, sustentando os resultados a longo prazo. A gente vai ter a doutora Melissa Salgado, que já está aqui com a gente, falando sobre
reganho pós-bariátrica, hábitos que sabotam e sustentam. Eu não estou apresentando nenhum deles, porque eu quero deixar realmente para apresentar quando for o momento da palestra. Doutora Íria Amorim, menos remédios, mais saúde, vitaminas após a bariátrica. Doutor Bruno Nobre, mais músculo, menos reganho. E, infelizmente, o doutor Marcelo Falcão, que iria fechar, que é o vice-presidente, teve esse problema, a gente não vai ter a aula dele, mas a gente vai oportunizar esse tempo que ele, da ausência dele, com mais tempo para perguntas que sempre tem. Como a gente já faz esses eventos com rotina, a gente sabe que sempre tem perguntas, sempre tem dúvidas, né? E é um momento da participação de vocês, que às vezes lá dentro do consultório esquece, está nervoso, está com medo, enfim. Aqui é um momento que a abertura das perguntas vai ser importante para que vocês possam colocar. Quando a bariátrica se torna a melhor escolha? A gente falar isso em 15 minutos é uma missão bem difícil. Quem trabalha com bariátrica sabe que, às vezes, na primeira consulta, o tempo é muito curto para a gente falar de tudo que envolve o processo da bariátrica. Mas a gente tentou compilar aqui com vocês. Um primeiro ponto seria desconstruir o mito que a obesidade não é falta de vontade. Quantos e quantos de vocês fizeram tratamentos, foram a médicos, sejam médicos não especialistas ou médicos até especialistas, e ouviram isso, que faltou um pouco de força de vontade? E, na realidade, a gente lida com uma doença que é uma doença multifatorial, grave, e essa doença, ela precisa de uma abordagem, como eu falei, multidisciplinar. O cirurgião vai atuar, mas ele precisa ter nutricionistas, psicólogos, profissionais de educação física, tá? Fonoaudiólogos, como eu falei, né? Nutrólogos. Então, esses profissionais todos se envolvem nesse tratamento porque a gente enfrenta uma doença que é crônica, que foi reconhecida desde 2013 pela Associação Médica Americana, e isso foi um ponto importante, ela já era reconhecida pela OMS, mas ainda não tinha abordagem devida. Quem sabe obesidade entende que existe uma desregulação neurohormonal, ou seja, existem fatores no organismo da pessoa que tem obesidade que estão desregulados e que ela não vai conseguir controlar só tendo mais vontade no seu tratamento. Muitos já têm, muitos já praticam atividade física, muitos já procuram ter uma alimentação mais regulada e mesmo assim não conseguem obter o tratamento da obesidade. Infelizmente é uma doença que vai reduzir a sua expectativa de vida se você não fizer o tratamento adequado. E se você observar lá no cantinho do slide, lá onde tem um corpo humano ali, ela é associada a mais de 200 condições crônicas de saúde, aumentando o seu risco cardiovascular, que é a principal causa de morte no mundo, aumentando o diabetes, que piora muito mais isso daí, e causando outras doenças, apneia do sono, risco de câncer, que o Dr. Ezequiel vai abordar especificamente na sua aula, demonstrando essa correlação. Aqui é algo que talvez seja mais fácil e mais a vivência de vocês, quando a cirurgia é indicada. Então, muitos de vocês estavam nesses índices, né, de IMC acima de 40, independente de ter ou não qualquer doença, IMC entre 35 e 39, quando tiver pelo menos uma doença associada, e mais recentemente, o Conselho Federal de Medicina, ele já considerou que o IMC entre 30 e 35, com algumas doenças, que não coube aqui porque são mais do que as que tinha espaço no slide, mas diabetes, hipertensão não controlada, apneia grave, doença hepática, doença renal mais grave, o paciente também pode ter a sua indicação da cirurgia bariátrica. Ou seja, é uma doença que vai agravando e abrindo portas para outras doenças que são tão graves quanto ela. O ponto de virada, muitas vezes, né? Quantos e quantos de vocês viveu o que tem do lado direito da tela? Aquele efeito ioiô. Quantos e quantos de vocês falaram que no consultório, doutor, eu já perdi peso com isso, mas quando eu paro de fazer aquela dieta X ou de tomar aquele remédio Y, eu volto a ganhar peso. Então, o conhecido efeito ioiô ou efeito sanfona é muito comum nos pacientes que têm obesidade, ou seja, é uma doença grave,
para um tratamento que foi oferecido para vocês e que foi muito simples, muito básico, pouco efetivo. Então, quando se pensa em tratar a obesidade, você dá o passo como se fosse numa escada. Você dá aquele primeiro passo na dieta e na atividade física e ele vai te dar um percentual de perda de peso. Você dá um segundo passo com uma medicação, você sobe mais um degrau e ele vai te dar um certo resultado. Tá? Mas tem pessoas que precisam dar um terceiro passo. Precisam dar o passo para a cirurgia, porque esses dois tratamentos, ou essas duas medidas que foram tomadas antes, elas não conseguem atingir o que o paciente precisa. Quando a gente faz uma analogia com outras doenças, isso fica muito claro. Se eu tenho um tumor de mama, se ele é um tumor pequeno, talvez uma pequena ressecção, um pequeno tratamento ali, localizado na mama, dê o resultado. Tem outras pessoas que já apresentam um tumor maior. Ela tem que ressecar a metade da mama, ou ela tem que ressecar a mama inteira. Ela precisa associar a quimioterapia ou a radioterapia. Então, é um tratamento também que vai envolver uma abordagem mais, como o paciente às vezes fala, doutor, essa cirurgia é a mais radical? Então, a gente precisa abordar mais radical porque a doença está sendo mais radical com você. Porque o seu índice de obesidade ele é muito mais elevado. E por isso que você está naquele lado direito. E quando a gente faz a cirurgia, a gente observa esse resultado em relação à perda de peso. É uma remissão sustentada e mantida a longo prazo. Quando a gente vê a trajetória de peso entre tratamento clínico, tratamento médico, que está aqui em vermelho, quando a gente vê comparando aqui única e exclusivamente sleeve e bypass, a gente vai ter esse resultado, né? Que é de perda de peso mantida e sustentada ao longo de 10 anos. Esse reset metabólico, essa mudança que a cirurgia promove, ela vai reduzir a mortalidade geral, ela vai reduzir a incidência de hipertensão, que é uma doença muito frequente em quem tem obesidade, e ela vai promover também a remissão do diabetes tipo 2, já alcançada no primeiro ano. Quantos e quantos pacientes fazem a cirurgia e depois mandam as mensagens no WhatsApp, doutor, já não estou mais precisando da insulina, já não estou mais precisando do glifage, já não estou mais precisando daquela medicação que usava para o diabetes e nem para a hipertensão. Então, os índices de remissão com a cirurgia são esses. Redução também de mortalidade cardiovascular, tá? E redução da incidência do diabetes tipo 2. Ou seja, aquela pessoa que tinha obesidade, que estava entrando já num pré-diabetes, quando ela faz a cirurgia, ela vai ter uma remissão e uma redução da incidência em 61%. É só a obesidade que causa diabetes? Não, tem outros fatores que levam a isso. Mas você está tirando uma das causas dessa doença. O maior presente é isso. Vida. Tempo de vida. E aqui é uma comprovação de vocês que estão participando, que estão vivendo, que estão renovando suas vidas, conquistando seus objetivos, construindo famílias, né? Por quê? Porque a média de vida adicional vai ser de mais 9,3 anos, é maior do que na população geral. E esse é um estudo de 174 mil pacientes, né, comparando a cirurgia com o tratamento clínico. Como esses trabalhos são? Pega um grupo, essa metade aqui fica só tomando medicação, fazendo dieta, fazendo exercício, e essa outra metade faz cirurgia. E se acompanha ao longo dos anos e vê o percentual de pessoas, né, que vão morrendo, falecendo ao longo desse tempo. Os riscos da cirurgia bariátrica, que é algo que sempre se pergunta no consultório. Doutor, qual o risco que eu tenho para a cirurgia? Então, uma cirurgia de taxa de complicação precoce menor do que 4%, tá? E de mortalidade perioperatória de 0,03% a 0,2%, ou seja, extremamente baixo, comparado com cirurgias simples que quando se fala, ninguém pergunta de risco. Ah, tem que operar a vesícula.
não ouço pergunta, doutor, qual é o risco? É uma raridade. Mas quando fala da bariátrica, você já vem com aquela informação de que é uma cirurgia de risco elevado. O seu novo normal, existe uma manutenção, um acompanhamento de vitaminas, de nutrientes que são importantes, e daí a importância da gente estar no acompanhamento médico, no acompanhamento nutricional, tá? Porque não é só operar e largar o seu cirurgião, né? Quantas e quantas vezes a gente se reúne entre os cirurgiões e um dos comentários é exatamente isso. Muita gente faz a cirurgia e abandona e depois aparece com alguma deficiência ou depois aparece com algum problema mais agudo em decorrência de não ter feito o seu acompanhamento. Armadilhas, né, comportamentais são extremamente importantes, que a gente precisa ressaltar, e por isso que a gente está aqui também com psicólogos para abordar essa temática, né, do acompanhamento, que não é só unicamente receber um laudo para fazer a cirurgia. É ter um acompanhamento, ter consultas e, como eu falei, tem pessoas que vão precisar muito mais do psicólogo, às vezes até do que do próprio médico. O médico vai conduzir o seu tratamento, mas o fator psicológico, emocional dessa pessoa, da saúde mental dessa pessoa, vai ser muito importante para ele conduzir e evitar transferências de vício, problemas de saúde mental, reganho de peso, tá? Que podem acontecer. A equação do sucesso para que essa cirurgia venha a trazer os benefícios, a gente não fala, não é só imediato, é a médio e longo prazo, né? Que ela é uma ferramenta efetiva, que você precisa mudar um estilo de vida sustentável, ter um acompanhamento vitalício sempre com seu médico, com a sua equipe, né? Para que você tenha uma vida longa e saudável. Os dados da literatura são que confirmam exatamente os resultados muito positivos da cirurgia. Então, o que no passado trazia muito medo, na época que principalmente houve um salto muito grande, e a gente tem aqui cirurgiões como aqui o Dr. Glaucio, que chegou, né? Pai do Dr. Rodrigo, Dr. Jaime, desculpa, que chegou e pode mostrar essa evolução da cirurgia aberta para a cirurgia por vídeo, que foi um salto no processo de tratamento dos pacientes, né? Foi um dos que implantou a cirurgia por vídeo aqui no estado do Ceará, né? Que faz parte da nossa sociedade, e demonstrou essa evolução, né? Mas ainda existe o medo. Ainda chega hoje paciente, doutor, eu vou usar a cinta? Há anos não se usa mais uma cinta, porque antes usavam uma cinta porque o corte era muito grande. Então, num paciente com obesidade, é só vocês lembrarem um pouco, né? Quem fez a cirurgia dos furinhos por vídeo, lembrar que antigamente era um corte grande. E aí tinha que ter uma cinta para segurar. Imagina o abdômen, né, de quem não operou ainda, que é muito volumoso, é muito peso. Então tinha isso. As dores eram maiores. Mas hoje, essa videolaparoscopia dá toda essa segurança, né? Redução significativa da mortalidade, como eu falei, os anos de vida que são acrescidos, né? E a questão que, infelizmente, a gente tem só 1% de pacientes que são operados, apesar de todas as informações, de toda a segurança, mas o mito ainda permanece. Fica uma mensagem final, para eu não extrapolar aqui o meu tempo, né? Vocês estão reescrevendo a história de vocês, né? Com a opção do tratamento da cirurgia bariátrica, tomaram uma decisão apoiada pela ciência, né? Apoiada pelos trabalhos, pelos artigos científicos, pelo que a gente tem de mais moderno, né? E a bariátrica, ela foi o começo dessa virada de chave. Mas vocês precisam saber conduzir esse processo, né? Precisam buscar informações, precisam ter o acompanhamento médico, precisam ter novos hábitos, né? Esse caminho, eu digo que vocês são o motor que move essa grande mudança. Eu posso falar tudo certo, a nutricionista pode abordar tudo corretamente, o psicólogo, a nutróloga, mas se vocês não praticarem do consultório para fora, esse sucesso não vai acontecer.
né? E aqui a gente tem pessoas com anos diferentes, de tempos diferentes de cirurgia, né? E tem pessoas que estão no processo há poucos dias e podem ter essa troca de informações, essa expertise dos anos que passaram, né? E esse acompanhamento contínuo vai ser um mapa fundamental, né? E por isso que a sociedade vem trabalhando essa questão da abordagem multidisciplinar, tá? E de encontros como esse, que eu espero que possam se repetir, né? E vocês merecem cada ano mais de vida, né? Com saúde, né? Com acompanhamento médico, tá? E eu deixo aqui o meu obrigado.